Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou tirar o Boa áudio aqui noite. da segunda tela. Testando o áudio, o vídeo. Beleza, né? Todos me escutam essa noite tranquila de terça-feira, né? Vamos seguir com o nosso aprendizado aqui. O dever nos chama, mas apesar dos pesares, a luta não pode parar. Tem um ditado que eu gosto muito, que é o seguinte, nobre candidato, nobre candidata, que diz o seguinte: a guerra só acaba para os mortos, tá? A guerra só acaba para os mortos. Apenas os mortos verão o fim da guerra. Quem está vivo é guerra o tempo todo, seja lá qual for. E a batalha de vocês aqui, a guerra, é essa bendita prova, né? Onde, certamente, mais uma vez, todos aqueles que se preparam aqui com o intensivão irão se sair muito bem, tá? Vamos adiante hoje, na terça-feira, falar sobre o último documento em comum para o CFS e o CHO, né, que é o memorando. O documento memorando, ele é um documento que exige de você, assim como os outros, uma atenção, porque, como eu já venho sempre falando, eu não posso deixar de falar nesta noite também que você não pode perder jamais uma questão de redação oficial, tá certo? Jamais, porque é uma questão simples de ser respondida, não vou dizer que é fácil, vou dizer que é simples, tá? Que exige de você um determinado grau de conhecimento acerca da letra seca da norma e que você deve prestar bastante atenção para não perder uma questão dessa, porque será muito difícil de você recuperar nos demais tópicos do edital que cobra para a sua aprovação, tá bom? Então, nós vamos, sem mais delongas, já entrar aqui falando da parte de redação oficial do memorando. Eu sou Adilson Moraes, como todos vocês já sabem, e nós vamos falar hoje sobre a portaria número 004 do ME, de 11 de março de 2013, tá? Estou preparando uma lista exclusiva com mais de 100 questões. A minha pretensão é que passar para a coordenação amanhã. Eu estou apenas revisando todos os gabaritos para que não haja retorno, tá bom? A gente já não tem mais tempo. E vocês vão poder se deliciar com 100 questões. Qual foi o grande trabalho que eu tive? Corrigir, porque tem muita questão de concursos passados com gabarito errado, questão anulada, questão que era para ser anulada, certo? E isso aí é terrível, porque simplesmente jogar para vocês, para que vocês se virem, eu não vou fazer jamais, nunca fiz até hoje. E então, juntando todo o material dos anos passados aí, eu percebi que está dando mais de 100 questões, vai dar em torno ali de 120 questões, 125 questões, e essa aí eu pretendo deixar para vocês, tá bom? Essa lista sobre as 4 portarias e mais uma lista específica sobre diretriz de comando, que essa é bastante específica, é apenas do CHO, que a gente trabalha à parte, mas essa em comum, eu acredito que até amanhã à tarde já esteja com vocês, tá bom? Uma revisão completa para que vocês possam se aprofundar aí e praticar bastante nessas questões e não percam o fio da meada, tá certo? Então, já inclui essa aula de hoje. Não precisa agradecer, meu nobre, tá bom? A gente está cumprindo aqui a missão e o dever de ajudar. Dai de graça aquilo que de graça recebestes, né? Então, eu recebi a graça e eu quero que todos vocês passem. Eu queria que todos passassem. Felizmente, é uma competição, não dá para todo mundo, né? Mas geralmente tem dado certo, tá bom? Para aqueles que se afincam mais e que prestam mais atenção, eles conseguem. Uns que não conseguem nesse concurso, passam no próximo, mas estão sempre passando. Pode falar, meu irmão. Levantou a mão, é falando. Tiago Souza, abra o seu coração, conte a sua história ou cante uma linda canção. Boa noite a todos. Boa noite, professor.
Teria como ser em PDF, professor? Porque às vezes Claro. a gente usa um aplicativo e tal, Não, e ficaria melhor para resolver. meu material é em PDF, tá certo? Eu vou postar para vocês, vai ser em PDF, tá bom? O gabarito em um arquivo separado, para não induzir você a estar consultando gabarito logo que responde. Então, você responde 10 e olha o gabarito, tá certo? E vai ser passado isso aí para a coordenação do intensivão, e eu vou pedir um encontro para que a gente possa... Não precisa chorar, não. Eu vou pedir um encontro para a gente debater apenas questões específicas dessa lista, porque é muito grande, pelo que eu contabilizei hoje, se eu não me engano, são 125 questões, tá? Verdadeiro. Então, assim, a gente marcar um encontro para debater apenas realmente as questões que ficaram, assim, dúvidas, porque como são muitas questões, tá? Não tem como você não encontrar uma questão dessa na sua prova, tá certo? A não ser que o cara invente uma questão assim extraordinária, porque, pelo amor de Deus, tem como não, tá certo? Faça o que a IBAT fez no outro concurso, né? Como é? A não ser que o camarada faça o que a IBAT fez no concurso, né? Pois é, né? É uma pena, a gente está sujeito a esse tipo de coisa, mas aí o intensivão, ele trabalha muito bem nessa parte, como eu já falei. Quando eu fiz a minha seleção para o CHO em 2015, teve uma questão e a gente procurou, eu era aluno do intensivão nessa época, aí deu super certo. Não se preocupe com isso, tá certo? A sua preocupação é estudar, resolver questão, estudar de novo, tirar as dúvidas, prestar atenção no que o professor aqui está falando, tá bom? Porque a gente passa muita experiência e quem estuda, né, sabe muito bem que assistir uma aula com quem já passou pela experiência é totalmente diferente, né? Não tem como você questionar isso aí. Eu gosto muito das pessoas que são autodidatas, mas não é o meu caso, sabe? Eu preciso de uma estrela guia para que eu siga, senão eu perco o rumo. Mas vamos lá, pessoal, tá certo? A gente tem até 9 horas, né, para trabalhar aqui o conteúdo. A gente vai conversar. Quando eu terminar o primeiro tempo de aula, eu vou dar um intervalozinho para tomar uma aguinha e ir no banheiro e a gente volta e já vai resolvendo algumas questões aqui de memorando. E eu irei pedir esse encontro específico para trabalhar essas questões com dúvidas, tá? E um encontro específico para trabalhar a parte de diretriz de comando. Então, vamos lá, portaria número 004 do ME de 11 de março de 2023, né? É a portaria famigerada que aprova o modelo de memorando adotado na Polícia Militar da Paraíba, tá bom? Também conhecida como PMPB. Tá aí, ó, esse modelo lindo, né? Gatão de memorando, tá certo? Então, o anexo único, né, da portaria 004, ele vai trazer aí o modelo de memorando na PMPB, tá certo? As margens, o distanciamento do texto em relação à borda do papel, ele vai ser semelhante aos dos demais documentos que a gente viu na portaria 001, 002, 003 e agora na 004, tá bom? Em algumas seleções aí passadas, o avaliador quis dar uma complicada, mas só que não tem não. Se você gravou isso aí, tá certo? Colou na porta do seu armário, colou na porta do armário da cozinha, passou aí uns 3 dias vendo, você não esquece mais não, tá bom? Foi gravado na sua memória de longa duração, tá? Então, gravou aí, a gente mais na frente vai voltar para ele novamente para conversar mais um pouquinho, mas eu quis trazer dessa forma porque é um documento que ele foi pouco cobrado nas seleções passadas, tá bom? Quais os documentos mais cobrados, Adilson, professor, capitão? Vou lhe dizer. Parte, requerimento e ofício. Pronto, esses 3, tá certo? São os mais cobrados. Nessa ordem, a parte é o documento com maior número de questões em concursos passados, em seleções passadas, certo? Então, o segundo, o requerimento, e o terceiro, o ofício, tá bom? Então, você preste atenção que, não menos importante, o memorando também já foi tema de seleções passadas aí,
nas quais lascou muita gente, viu? Diga-se de passagem, né? Quase sai. E né, engraçadinho? Sei, aí é outra vida, aí é outra vida. Então, vamos lá. Qual o objeto da portaria número 004 do EME de 11 de março de 2013, né? Eu trago nesse formato, porque aí você que já decorou a portaria, né, o texto seco da norma, você consegue se situar dentro dessa norma, independente de como ela apareça para você, tá bom? Quando a gente só decora o texto seco da norma, quando muda aquele formato, a gente acaba se perdendo um pouquinho, tá certo? Então, lá no artigo 1º você vai ter, tá certo? Ó, não perca qual o objeto da portaria. No artigo 1º, aprovar o modelo de memorando adotado na Polícia Militar da Paraíba, que com esta regula. Então, você já tem que desprender aqui um raciocínio, tá bom? Apenas para a compreensão de que a portaria ela vai aprovar o modelo de memorando, certo? Aprovar o modelo de memorando. E 2, regular o modelo aprovado, tá? Então, isso aqui ele vai mudar de documento para documento, mas em linhas gerais, tá certo? Você vai se atentar a isso aqui para todos, né? A portaria ela vai, em linhas gerais, aprovar o modelo de documento adotado, tá certo? E vai trazer para você no anexo, tá? No anexo, ou nos anexos, por exemplo, o caso do ofício, o modelo de documento que ela aprova. E aqui na portaria do memorando não é diferente, tá certo? No artigo 1º você vai ter aprovar o modelo de memorando adotado na Polícia Militar da Paraíba, PMPB, que com esta regula, tá? Então, ela aprova o modelo e regula o modelo aprovado, tá? E ainda tem mais, ó. Ela define o modelo de memorando na forma do anexo único. Não esqueça, isso aí é muito importante, tá bom? Teve aí uma banca passada que inventou trazer um modelo de memorando que, pelo amor de Deus, não existe, né? Eu mesmo fui um que propus a nulidade daquela questão apresentada, tá? Porque ela simplesmente não trazia o modelo de memorando estabelecido na portaria, tá? O edital, ele é a regra da seleção, é a regra do concurso, desde que baseado numa norma, numa lei que faça as previsões, né, de preferências objetivas, você tem que cobrar do candidato, da candidata, aquele conteúdo que foi apresentado no edital, tá? Se não conseguir a nulidade da questão, pelo menos a mudança do gabarito, né? Tá? Então, define o modelo de memorando na forma do anexo único e unifica o modelo no âmbito da PMPB, tá? Então, ó, ela vai dizer que só existe na PMPB o modelo de memorando estabelecido no anexo único dessa portaria, tá certo? Por quê? Porque a portaria vai dizer que unificou, né? Unificou, então não há outro modelo, tem que ser esse, né? É o chamado rol taxativo, né? Artigo 2º, a presente portaria define o modelo de memorando na forma do anexo único, visando a sua unificação no âmbito desta Polícia Militar da Paraíba. Então, ó, isso aqui não tem mais dúvida, tá certo? Você tem que desprender, e eu trouxe dessa forma justamente porque em seleções passadas, a gente ministrando aqui o conteúdo, teve candidato que veio falar essa parte aí, entendeu? Eu disse, não, rapaz, olha, isso é por causa disso aqui, você que foi inventar aí, tirar, não sei de onde essas ideias aí, né? Porque tem gente, foi por aí, entendeu? Foi por aí. Tem gente que fica devaneando as coisas e perde o foco. Não perca o foco. E aí vem, mais uma vez, a gente tem que prestar bastante atenção no âmbito dos documentos, né? Qual é o âmbito que esses documentos
circulam dentro da instituição ou fora da instituição. Então, você só vai ter, na verdade, no rol dos 4 documentos que são comuns ao CFS e o CHO, qual documento que é externo à PMPB? Qual é? Ofício externo. Muito bem, participar, você participando, você está elevando o seu nível de aprendizado, tá certo? Então, este documento é o único que tem um âmbito de circulação externo, né, à estrutura da PMPB, tá certo? Então, o âmbito de circulação do documento memorando definido pela portaria número 004 do EME é o âmbito interno, tá? O memorando, de acordo com o artigo 3º aí da portaria, é correspondência que circula no âmbito interno das organizações policiais militares, OPMs, da PMPB. Então, veja, o artigo 3º, ele vai trazer também, de forma bem taxativa, né, que o âmbito é interno, tá, das organizações policiais militares. Enquanto você tem, que aí a gente gosta de catucar o aluno nisso, né, o candidato a candidata, aluno não, o candidato a candidata, a refletir sobre essa intercontextualização a partir de agora que nós trabalhamos os 4 documentos, né? O que há de comum, aliás, nós estamos trabalhando, né, os 4 documentos, o que há de comum entre esses 4 documentos, né? O âmbito de circulação, o modelo que é estabelecido de acordo com o anexo único de cada portaria. Então, isso aí é muito importante que você consiga circular e identificar entre esses 4 documentos. Por quê? Porque isso pode ser cobrado na sua prova. Ele pode dizer lá um exemplo, intercontextualizar as 4 portarias e cobrar de você a qual portaria aquela característica ela se refere, né? E uma das características que eu acho que é muito válida é quanto ao âmbito de circulação, tá certo? Então, veja, a parte, por exemplo, né? A parte, ela é de âmbito, né, exclusivamente interno da OPM, né? Ou seja, você não vai ter uma parte sozinha tramitando entre uma OPM e outra. Já o memorando, você vai ver aqui, olha, que ela diz que circula no âmbito interno das organizações policiais militares OPMs, ou seja, uma característica, né, similar ao documento parte, tá? Então, ó, circula no âmbito interno das OPMs da PMPB, na mesma linha de subordinação e utilizado por autoridade superior para escalões subordinados. E isso aqui eu vou pedir a sua atenção, tá certo? Que você lembre que o memorando, tá? Ele é um documento estabelecido, e aí você não vai esquecer mais a característica do memorando, e é um documento em linhas gerais para passar ordens, tá? Para passar ordens. Isso mesmo, transmite uma ordem. Gravou, acabou-se. Lembre-se de gravar, tá? E aí a gente vai ver isso aí ponto a ponto, a gente vai trabalhar e vai circular entre eles todos, entre as portarias todas, de forma que a gente consiga identificar a qual documento a prova está querendo que a gente saiba, simplesmente por algumas características dele. Eu não preciso nem saber qual a portaria realmente a prova está me cobrando, porque eu já sei simplesmente pela característica. A característica é o documento X da portaria Y e ele está me perguntando Z. Morreu Maria Preá, tá certo? Então,
o memorando é um desses que você deve lembrar, de circulação no âmbito interno da OPM, na mesma linha de subordinação e utilizado por autoridade superior para escalões subordinados. Acabou-se, tá? Relembrando mais uma vez que eu venho batendo nisso aqui, porque eu julgo que é importante a gente ler o texto e saber identificar, né? Eu sinto muita falta de uma norma onde você consegue identificar as siglas, os termos, né? Você ter ali uma sequência de siglas que você possa identificar. Então, o que é uma OPM, né? Uma organização policial militar, né? Então, eu já trouxe isso outras vezes, mas eu acho necessário trazer aqui também para que a gente possa conseguir identificar de forma fácil o que tem no texto. Inclusive, eu citei até um exemplo, né? O cara deixa de responder uma questão de matemática simplesmente porque ele não sabe o que é um ângulo congruente, por exemplo, né? Ele não sabe o que é uma reta, não sabe o que é termos desse. Então, acaba perdendo uma questão por besteira. Então, denominam-se Organização Policial Militar, OPM, as organizações da PMPB que possuem denominação oficial, quadro de organização, ou quadro de lotação do pessoal militar e quadro de distribuição de efetivo, né, próprios. Pronto, isso aqui está em outros materiais também, vocês têm fácil acesso aí, que eu mando sempre o material para vocês. E você aqui, já quando lê o material, você já vai saber o que danado é uma organização policial militar, tá? E qual a finalidade, a forma e a estrutura, está errada aí, do requerimento, não, pelo amor de Deus, do memorando, tá? Estabelecido no anexo 1 da portaria 004, né? Então, qual... que é isso, rapaz? Quem sabe, né? Quem sabe? Geralmente eu acerto, viu? Geralmente eu acerto a minha pedida. Então, qual a finalidade, a forma e a estrutura? É isso que você vai ter que se ater na leitura da portaria 004 para você compreender o documento memorando como um todo, né? Então, lá no artigo 4º, você vai ter, ó, o memorando. Tem como finalidade a agilidade, devendo sua tramitação pautar-se pela rapidez e pela simplicidade dos procedimentos burocráticos. Eu lembro-me de uma questão onde a banca ela pegou e copiou e saiu. Só que, ao invés de rapidez, ela colocou lepidez. E aí teve alguns candidatos que não foram tão bem na prova e questionaram essa parte aí. Eu disse, rapaz, isso aí, olha, é erro de digitação da prova e, na minha opinião, não compromete a resposta, tá? Mas se você... Vamos entrar aí para ver no que é que dá, né? Mas eu entendo que não comprometia. Por quê, né? À luz do artigo 4º, qual é a finalidade do memorando? Qual é? De acordo com você lê no texto, né? A finalidade, isso, né? A finalidade é agilidade, devendo sua tramitação pautar-se pela rapidez e pela simplicidade dos procedimentos burocráticos, tá bom? Então, veja, se a questão lhe pergunta, de acordo com a portaria, qual a finalidade, e não apontar nessa questão, né? Outra coisa, por exemplo, a transmissão de ordens, né, aos escalões subordinados, a agilidade, né? Isso aí, e ele vai colocar outras aí que não tenham essas duas opções. Essa seria a questão correta. Aliás, a assertiva correta a você responder, né? Então, eu percebo que nessas questões que envolvem o documento memorando, tá? A elaboração das assertivas, elas são um pouquinho mais ali, como eu vou dizer, escorregadias, tá? Escorregadias. E aí você tem que prestar um pouquinho de atenção, por quê? Até hoje, as seleções que eu vi que caiu, seja do bombeiro, seja da polícia militar, as questões que caíram perguntando sobre o memorando foram as questões que eu recebi mais relato de que a pessoa errou, tá?
Talvez porque seja a portaria 004, o cara já está cansado de. Já não aguenta mais ler sobre portaria, né? Geralmente já está ali na rapa do tacho do edital para o cara ler, aí o cara já lê por cima, já mesmo, já não tem mais saco. Mas aí é que você, irmão, tem que se sustentar na fé e ir até o final. É a lágrima caindo, é o joelho doendo e o cara pedindo a Papai do Céu que dê mais uns carocinhos de disposição para continuar. Porque é um fato. Os candidatos chegam para falar com os professores de cada disciplina, né? Vão chegar aí com a professora Caroline, vão chegar com o professor Coronel Arnaldo para falar sobre a questão, a disciplina de cada professor desse. E comigo é igual, né? Quando chegam, mas Adilson, estava a sua cara, capitão, professor, parecia que estava vendo a sua aula. Eu digo, ô, benção, graças a Deus, que Deus lhe abençoe, vai dar certo. Vamos para frente. Então, a finalidade do memorando, à luz do artigo 4º, tem como finalidade a agilidade, devendo sua tramitação pautar-se pela rapidez e pela simplicidade dos procedimentos burocráticos. Da forma, igualmente aos demais documentos, tá? Poderá ser produzido e difundido através de meio eletrônico. Então, isso aqui também já está mais do que batido, pelo amor de Jesus, né? Então, o memorando, igualmente aos demais documentos, eles poderão ser produzidos e difundidos através de meio eletrônico, ok? E aqui vem a parte onde a pessoa mais se engasga, né? E eu digo a vocês, isso aqui, olha, é decoreba. Tem que realmente ler, reler, decorar isso aqui. Aquele processo aí que o pessoal fala de aprendizado, né? Você bota aí, tem um monte de técnica, você bota e vai ver aí como é que você memoriza isso. Eu já falei várias vezes aqui, eu gosto da técnica do palhaço, mas cada um tem sua técnica. Então, na forma, o memorando, ó, é digitado quando possível, tá? Quando possível. Na metade de uma folha de papel, formato A4. 21 centímetros por 29,7 centímetros, obedecendo às seguintes prescrições. Obedecendo às seguintes prescrições, tá? Sobretudo os campos, é onde o pessoal acaba se atrapalhando. Então, isso aqui não tem outro jeito, amigo, é decorar, tá bom? Não tem, porque se o cara mudar um campo, você já percebe, isso aqui tá errado. E você não erra, não perde uma questão. Eu, particularmente, acho uma grande sacanagem cobrar do candidato, da candidata, dessa forma, mas eu não sou avaliador, né? Eu estou aqui apenas para lhe indicar o caminho. Então, deve ter seus espaços simples entre os itens do cabeçalho, entre o cabeçalho e o início do texto, e entre este e a linha da assinatura, sem prejuízo da estética do documento, tá? Então, o espaço simples entre os itens do cabeçalho. Então, você vai ver aí a primeira estrutura, né? A primeira forma que esse memorando ele vai adotar. A folha, né? A4, quando possível, na metade dela, tá? Com espaço simples entre os itens do cabeçalho. No primeiro campo, o brasão da PMPB. No segundo campo, a identificação do escalonamento hierárquico. Já já a gente vai voltar lá para cima, para a gente ver cada um. Terceiro campo, né? A identificação administrativa, inserida a numeração, segue-se uma barra diagonal à direita, e o ano, segue-se uma barra diagonal à direita e a sigla da OPM. Segue um hífen e a sigla da seção da repartição da divisão ou do gabinete, no qual o expediente foi estudado e elaborado. No mesmo campo, abaixo da numeração, será colocada a data composta por números inteiros, seguido espaço, seguido das 3 letras indicativas do mês, exceto para o mês de maio, seguido de ponto, seguido de espaço, seguido do ano, tá? Então,
ele pode colocar no assertivo, ou ela, né, que eu não sei quem é que elabora a prova, algo nesse tipo aí. Mas aí eu acho de uma sacanagem muito grande, sabe? Porque, rapaz, é triste. Mas mesmo assim pega muita gente. Um comentário, eu lembro de uma prova que eu fiz, eu acho que foi do PSS, rapaz. O cara perguntava o número do decreto do imposto de chão. Tu acredita? Aí botava lá, tipo, pata, peta, pita, pota e puta. Rapaz, olha, isso aí me marcou, sabe? Eu fiquei com trauma. Era, porque o cara botou lá, qual o número do decreto que estabeleceu o imposto de chão? Rapaz, cheio. Eu acho que, eu confesso, eu ainda hoje não sei. Eu vou até pesquisar isso aí para eu nunca mais citar o exemplo e não dizer, tá certo? Eu não gosto desse tipo de avaliação que vem de sair, particularmente eu não gosto. Quarto campo, desculpa, eu não vi aí o hipertexto, quebra-quilos. É quebra-quilos, é? É aquele negócio do imposto de chão, rapaz, que tem, né? É da revolta do quebra-quilos, isso aí mesmo, é. Aí perguntava lá qual era o imposto, não sei o quê, aquele negócio de ronco da abelha, aquelas revoltazinhas isoladas aqui, que é extremamente difícil do cara achar até conteúdo para estudar aquilo ali. Mas que pega muita gente, viu? Pega, pega muita gente. Quarto campo, identificação das funções das autoridades remetentes e destinatário do documento. Teve uma banca aí que cobrou, perguntando se aquilo ali que estava estabelecido era ou não, né? Era ou não realmente aquilo ali, se estava correta a forma que se apresentava. Então, esses campos, eles merecem uma atençãozinha, como eu venho já rebatendo aqui, né? Decore. Quinto campo, identificação do assunto. Sexto campo, identificação do anexo. Se houver, né? Identificação do anexo. Se houver. E aí, uma vez, acho que sei, 2000 e não sei quanto aí, o candidato veio me perguntar, e se não tiver o anexo, esse sexto campo existe? Eu disse, meu amigo, olha, não complique não as coisas não. Se tiver, você bota a identificação do anexo, o campo ele vai continuar existindo, tá certo? Essa identificação do anexo é se você está colocando lá, por exemplo, cópia da ordem de serviço, número 00X, tal, tal, tal. Cópia do ofício de solicitação como é o nome da Confederação Paraibana de Futebol, né? Para o jogo Botafogo e ABC, domingo, viu? Pelo amor de Cristo. Vai, Belo, tá? Então, vamos lá. Sétimo campo, texto do memorando. Oitavo campo, identificação do recebedor do memorando. E no mesmo campo abaixo da identificação do recebedor, deve ser registrado o grupo indicador, ou seja, as iniciais de quem assina e digita o memorando, certo? De quem assina e digita o memorando. Essas portarias, elas possuem algumas coisas assim que levam você a acreditar que há algo a mais do que ela. E eu digo a você o seguinte, olha, na época que eu estava estudando para fazer a seleção para oficial do quadro administrativo, eu ficava me perguntando desse jeito. Mas até que eu me convenci que isso aí é irrelevante para a sua prova, tá certo? Isso aí é uma questão na qual você tem que se ater ao texto. A gente vem falando isso aqui direto, tá? Ao texto da norma. Existe um livrozinho que você pode adquirir aí para reforçar essa tese que eu estou dizendo, né? E você vê se confirma ela, chamada Como Passar em Seleções, né, concurso, eu acho, carreiras policiais, das polícias militares e corpos de bombeiros militares. É um livrozinho assim que tem umas 1.000 questões, 1.200 questões, e que você vai ver isso que eu estou dizendo, tá bom?
A maioria das questões são questões que exigem apenas o conhecimento da norma seca. E a época, lá atrás, eu vi o pessoal comprando livro de concurso para delegado, concurso da magistratura, Ministério Público, e eu dizia, não, meu Deus, eu acho que eu estou ficando doido, não é isso não, eu vou comprar esse vermelhinho aqui. E foi um livro que me ajudou bastante, tá? Porque ele me induziu a me ater apenas ao texto seco da norma e depreender uma compreensão do que estava ali, sem devanear, sem ir atrás de muita coisa, não, tá certo? Então, essa é a dica que eu dou hoje, tá bom? Não perca tempo procurando questão, não, que é melhor comprar algo pronto, tá certo? O texto terá 16 centímetros de largura, será digitado em fonte Time New Roman, tamanho 12, espacejamento simples, tendo a margem superior 3 centímetros, à esquerda de 3 centímetros, à direita de 2 centímetros, e inferior 2 centímetros em relação à borda do papel. Isso aqui é ABNT, né? Para quem aí é da área acadêmica, sabe muito bem do que ele está se referindo aqui, mas aqui você só precisa conhecer, porque se repete, assim como outras questões, tá? Se repete na maioria, na maioria não, em todas as portarias, tá bom? Em relação à borda do papel, muito importante. O texto terá, inclusive aqui, olha, quando eu elaboro aqui, vem junto aqui os erros, tá certo? Ó, o texto terá, tá certo? O texto terá. Se ele colocar na sua prova, ele tem que colocar da forma que está na norma, tá bom? Se for dada a ideia de que é um Ctrl+C, Ctrl+V. Não pode retirar o erro, não, de digitação, porque pode induzir o candidato, a candidata ao erro, e isso aí não pode. Terá formatação justificada com parágrafos sem recuo, né? O registro do protocolo deve ser feito no espaço logo após a numeração do memorando. No memorando será aposto o ciente no próprio documento, na linha abaixo da assinatura do remetente, fazendo-se constar da hora e data do recebimento. Essa aqui eu chamo a atenção, porque você precisa saber o seguinte: no memorando será aposto o ciente, né? Será aposto ciente no próprio documento, na linha abaixo da assinatura do remetente, fazendo-se constar da data, da hora e data do recebimento. Ou seja, não é facultado quem recebeu o documento não assinar. Ele, obrigatoriamente, ele tem que dar o ciente, tá? Obrigatoriamente, ele tem que dar o ciente. Isso aqui é uma pegadinha, tá bom? Inclusive que vem de algumas seleções aí do mundo jurídico, tá bom? Em algumas questões, você vai ver aí relacionado ao recebimento de documento, a onde fica a sua assinatura, algumas questões aí mais avançadas, que tem uma pegadinha nesse estilo aí, sabe? Tipo, pegadinha do malandro, né? Glu, glu. Então, preste atenção nessa parte de recebimento de documento, tá? Do despacho, né? Como a gente viu aí em algumas questões, algumas provas, falando do documento ofício relativo ao despacho, tá? Por quê? Porque essa parte de assinaturas, seja do responsável pela expedição, seja pelo agente recebedor, ela causa muita confusão. Ela causa muita confusão. Então, veja, ainda hoje eu vejo alunos se perguntando onde é o despacho, o primeiro despacho do documento, né? E vejo o aluno errando isso aí, né? Então, é uma questão que você precisa se ater, e a banca, né, que é a sua verdadeira inimiga, ela sabe o que mais o pessoal erra. Ela, claro que ela vai saber. Então, preste atenção nisso aqui, tá certo?
Seus parágrafos devem ser numerados, à exceção do primeiro. Então, assim como... Deixa eu botar aqui só a segunda tela aqui para carregar. Então, assim como os outros documentos, tá? Você vai ter aí os parágrafos do memorando, tá? Numerados, tá certo? Temos aí agora 21 pessoas, né? Eu estou em duas telas, então tem 21 pessoas. Muito obrigado aqui por estar comigo nesta noite de quarta-feira, pós-feriadão. Todo mundo ainda aí de ressaca de tanto estudar, mas ainda aguarda um pouquinho, tá certo? Da forma, as formas de tratamento, né? Artigo 5º, no memorando, a forma de tratamento usada será Vossa Senhoria, tá? Forma de tratamento usada será Vossa Senhoria. E aí eu vi uma questão em uma prova muito safadinha dizendo assim, tá? Qual era a forma de tratamento de um memorando expedido ao comandante-geral? E aí? Só de cima para baixo. Olha aí o candidato. Pois é. Não há, é questão impossível, né? Tiro impossível. Não há. O comandante-geral ele não irá receber um memorando estabelecido pela portaria 004, entendeu? Não há. Ele é que baixa sempre o memorando, e daí porque o tratamento ser sempre Vossa Senhoria, tá certo? Porque é de cima para baixo. E parabéns aí pela excelente participação. Então, eu vi essa questão essa semana e tinha essa assertiva na questão, safadinha ali, olha, né? Questão safadinha. E mais, ó, o avaliador esperto, o avaliador que ele é aquele cara que gosta de fazer maldade, de maltratar, ele bota esse tipo de assertiva na assertiva C. C, que é para lascar o candidato. O cara fica na dúvida, eita bexiga, parece que tá tudo certo ali, o cara já agoniado já, e se lasca, ele erra. Por quê? Porque o cérebro dele ele não está preparado para fazer esse tipo de interpretação, né? Então, ele acaba errando a questão. Então, achei bem interessante, eu confesso a você, eu gosto dessas questões assim, e, inclusive, tem uma questão que eu gosto muito, que é uma questão que o cara usou, misturou redação oficial com raciocínio lógico. E na bisurada, tu acredita que eu tinha falado sobre esse tipo de questão, rapaz? Aquela questão do porquê. Aí tinha perguntando embaixo, né? A é correta, mas não completa B. Tipo um negócio desse daí, rapaz, e eu achei fantástico. Com uma questão extremamente bem elaborada e que o cara quis realmente dar uma roupagem nova a esse tipo de pergunta, mas era só Ctrl+C, Ctrl+V, as duas assertivas lá, certo? Mas a B não completava a A. E muita gente errou essa questão, muita gente mesmo, simplesmente porque não se atentou o que é que ele estava perguntando. Que geralmente essas questões de raciocínio lógico, o cara tem que adivinhar e misturar com conhecimento matemático e entender o que é que o cara quer fazer na charada e sair dali com uma boa resposta, né? E essas questões me marcam muito, porque foi a última questão da minha seleção, e eu até digo, foi a questão da minha aprovação, foi essa. 3 minutos para terminar a prova e eu lá matutando, mas só me entreguei a prova quando eu respondi ela. Lembro muito bem dessa questão, marcou bastante. Da numeração, no artigo 6º, tá? Para cada memorando é adotada uma numeração seguindo a ordem natural dos números inteiros, iniciada a sua contagem ao dia 1º de janeiro de cada ano e encerrada aos 31 de dezembro do mesmo exercício. Então, veja, isso aqui é algo fácil também, simples, mas que no volume de conhecimento que todos vocês estão sendo submetidos, tá? Isso aqui parece tão simples para o seu cérebro e na prova isso aqui tem um peso enorme, tá? Então, bato sempre nessa tecla, candidato, candidata, olha, escute,
aos que têm mais experiência. Não subestime as provas fáceis. Não subestime. Tem gente que aí eu conheço, o cara extremamente inteligente, estudioso, mestre, não quer assistir às aulas, ler o material simples, porque simplesmente acha que o que é difícil vai fazer ele ser aprovado. Não vai, tá certo? Não vai, porque ele vai errar as questões fáceis, tá? E vai prejudicar ele. Então, esse aqui é um item que se repete muito, seja em qualquer documento, na parte, nos ofícios, no requerimento. Então, a banca, ela está sempre perguntando, sobre as numerações desses documentos. Não no enunciado da questão, mas ali entre as assertivas. Então, ele pega, tá certo? E coloca algo ali absurdo, né? Ele não coloca o fácil, ele coloca um absurdo ali, e você já tá logo nas primeiras questões, né? A prova de redação oficial, geralmente, são as 5 primeiras questões, né? Você está ali na força da emoção, tomado pela adrenalina inicial de fazer a prova, e acaba errando isso aí. E o avaliador sabe disso, que a gente chega com a adrenalina alta para fazer a prova. É claro que o avaliador sabe, né? Então, eu peço a vocês que vejam realmente essa questão da numeração de cada documento estabelecido aí, dos 4 primeiros documentos que são estabelecidos pelas portarias, para que você não erre, tá certo? Pode acreditar em mim, dê atenção. Então, são funções competentes para expedir os memorandos, né? Então, essa parte de quem faz a expedição do documento ou de quem recebe o documento também é importante, tá certo? Mas de melhor compreensão, de fácil compreensão, porque o rol não é tão grande, né? Então, você veja aí, ó, as funções competentes para expedir os memorandos são comandante-geral, subcomandante-geral, coordenador-geral do Estado-Maior Estratégico, EME, diretores, corregedor, ouvidor, comandantes regionais, comandantes de OPM nos níveis de batalhões e companhias e pelotões ou cogêneres, e o ajudante-geral, tá? Então, como bem disse aí o colega, aí, o amigo, não deu para ver o nome de quem era, né? É de cima para baixo, né? De cima para baixo o memorando, tá? Então, esse é o rol daqueles, né, das funções que são competentes para expedir o memorando. E aí, desse artigo 7º, você vai extrair já também aí o seguinte, ó, são funções competentes. Então, você já traz daí que o memorando é um documento que impessoal, tá? Quem expede, né, o documento, quem faz a expedição do memorando, é a função, não a pessoa, tá certo? Isso é muito importante você saber, porque você pode se confundir e associar a expedição de um memorando à pessoa da função, e não pode, tá certo? O artigo 7º vai trazer para você de forma bem cristalina aí, que é a função que faz a expedição do memorando, e dentre elas aí o comandante-geral, o subcomandante-geral, diretores, corregedores, até o ajudante-geral, né? E comandantes de OPMs no nível de batalhão, companhias e pelotões. Aí, na seleção passada, um candidato me perguntou assim, capitão, e as companhias independentes? Eu disse, a companhia independente não é uma companhia, meu santo, mas é porque ela tem status de batalhão. Então, se ela tem status de batalhão, ela é a companhia que tem status de batalhão. A função de comando dela pode expedir, sim, o
memorando. Não fique devaneando, não, pelo amor de Deus, tá certo? Não fique. Então, a gente falou lá no artigo 7º quem tem competência para expedir, né? Qual a função que faz a expedição. E no artigo 8º, vai trazer a portaria 004, vai trazer quem são os destinatários desses memorandos, né? Então, são destinatários dos memorandos os órgãos e policiais militares da mesma linha de subordinação da autoridade elencada no artigo 8º. Então, se a gente voltar aqui, ó, a gente vai pegar, por exemplo, os comandos regionais, né? Hoje, a Polícia Militar da Paraíba ela é dividida no CPRM, CPR1, CPR2 e CPR3, tá? Então, o comandante do CPRM, ele vai ter a atribuição à luz do artigo 7º da portaria 004 de expedir memorandos para aqueles que estejam subordinados a ele, ou seja, as unidades da capital, da Grande João Pessoa, né, da região metropolitana, e, na prática, mais algumas unidades especializadas que estão vinculadas a esse comando regional, mas que isso aí pode mudar, tá certo? Então, por exemplo, comandantes do 1º batalhão. Então, ele vai expedir memorando para quem? Para aquelas companhias que estão subordinadas a ele, tá bom? Então, você vai ter aqui, mais uma vez explicando, são destinatários dos memorandos os órgãos e policiais militares de mesma linha de subordinação das autoridades elencadas no artigo 8º. Porém, aqui você vai ter uma diferenciação, tá? Em quem é destinatário. Enquanto para expedir, quem faz é a função, tá certo? Para expedir, quem faz é a função. O destinatário, ele pode ser a pessoa, tá? Ele pode ser o órgão, mas também pode ser a pessoa, tá certo? Então, de acordo com o artigo 8º, você vai ter essa diferenciação aí, que, na prática, eu só quero que você tome conhecimento disso, tá bom? Porque quando forem lhe cobrar isso aqui, vai cobrar o texto lindo aí do artigo 8º ou do artigo 7º, tá certo? Não vai cobrar dessa forma que eu estou lhe falando aqui, não, essa diferenciação. Isso aqui é apenas para que você tenha a compreensão, né, ampla do texto, para que você não fique cego, confundindo, né, freio Damião com freio de caminhão. Tomar uma aguinha aqui rapidinho. O memorando trata da transmissão de ordens aos escalões subordinados, tá? Então, veja, qual é a finalidade do memorando à luz da portaria 004 de 2013? Qual é a finalidade? Ninguém? Mais alguém? Vocês estão aí? Você, agilidade. Muito bem. Olha, Marcela botou aí transmissão de ordens, né? Então, dos assuntos, ó, o memorando trata da transmissão de ordens aos escalões subordinados. Porém, a finalidade do memorando, tá? A finalidade do memorando, como a gente falou lá atrás, ó, lá no artigo 4º, né? Tem como finalidade a agilidade, devendo sua transmissão pautar-se pela rapidez e pela simplicidade dos procedimentos burocráticos, né? À luz do leigo, tudo que reluz é ouro, né? Então, não se confunda, não confunda isso, pelo amor de Cristo, tá? Então, os assuntos, né? Os assuntos, o assunto de que trata o memorando é a transmissão de ordens, tá?
aos escalões subordinados, tá certo? Então, você tem que prestar atenção nisso para não cair mais nessa pegadinha, ok? Porque do jeito que você percebe, a banca percebe, tá? Tem essa última parte aí, que é sempre comum a todas as portarias, né? Da atualização, o artigo 10, compete ao Estado-Maior Estratégico, EME, elaborar os elementos necessários à atualização desta portaria e submetê-los à aprovação do comandante-geral, quando assim julgar oportuno. Artigo 11. Os casos omissos serão dirimidos em primeira instância pelo coordenador-geral do EME e, em última instância administrativa, pelo comandante-geral da PMPB. Artigo 12. Poderá ser utilizada de forma complementar e, desde que não contrarie o disposto desta portaria, as normas contidas na portaria número 041, 2012, Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, IG 1042, que aprova instruções para correspondência, as publicações e os atos normativos no âmbito do Exército Brasileiro. E artigo 13, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, tá? Então, você percebe que o principal em todas essas portarias, e aí a gente vem falando sempre disso, e a partir de hoje você já tem condições de contextualizar, né? Isso mesmo. É o que eu ia falar agora. Você tem condição de contextualizar todas as normas em si, diferenciando uma da outra, ponto a ponto, mas com base no seguinte, certo? Mas com base no seguinte, você vai olhar sempre a finalidade do documento, tá? Finalidade do documento a que ela se destina, né? A estrutura desse documento como um todo, quando falo em estrutura, eu falo da folha, da letra, a forma que esse documento se apresenta, os prazos, tá? Os prazos. Você também vai atentar para a quem compete expedir estes documentos, quem são os destinatários e o âmbito que esse documento tramita, tá certo? Dentro da PMPB ou entre os órgãos que com essa, né, se relacionam. Então, em linhas gerais, é isso que você tem que fazer e atentar, certo? Por quê? Porque desta forma você vai dar um sentido a todo esse texto, esses textos trazidos pela portaria, e eu fico feliz de ver observações como essas, né? A questão acerca das disposições finais, o requerimento ele traz uma questão diferente, tá? E você olhar com esse olhar mais profundo para essas normativas, né? Para que você não perca uma questão fácil dessa e simples de se responder. Fácil não, simples de ser respondida, porque o conteúdo ele é aí o conteúdo sim, ele é de fácil assimilação, tá bom? Então vamos aqui resolver. Eu achei que ia ser mais lento, mas a gente já vai aí para 20 horas e 40 minutos aqui no meu relógio, tá? Então vamos resolver uma questão aqui, tá certo? Uma questão um pouco polêmica, mas a gente precisa trazer ela aqui e a gente vai debatendo, ok? Eu vou postar aí a primeira parte. Dá para ver? Pronto, leia aí.
E aí, já temos uma resposta? Começaram aí os gabaritos a subir, muito bem, estou gostando de ver. Vamos lá, continue. Não copie o coleguinha não, hein? Vou abrir a outra questão aqui, tá? Então, uma questão que parece simples, tá? Parece simples, mas que o avaliador aqui ele conseguiu dar uma roupagem assim para tirar a atenção do candidato, certo? Quando ele colocou a imagem borrada do memorando, tá? E na época dessa prova, eu me recordo bem que alguns candidatos me procuraram dizendo que a questão ela era passiva de anulação porque não era possível fazer a leitura do texto, tá? E eu disse, olha, na minha opinião, tá? Salvo melhor juízo, essa sua tese ela não prospera, porque o texto ele não se torna fundamental para que você responda a questão, tá? Se o texto impedisse de você responder a questão, aí sim, amigo velho. Aí o candidato fica com raiva de mim, porque eu falo a verdade, pô, tu acredita? Né? Eu, como orientador, eu não posso jamais enganar ninguém, não, cara. Eu preciso falar a verdade. Leia o memorando abaixo, que solicita o remanejamento de áreas dos policiais pré-candidatos nas eleições de 2020. De acordo com a portaria número 004, o modelo de memorando, na forma do anexo único, visa a unificação no âmbito da Polícia Militar da Paraíba. É correto afirmar que o documento abaixo. Aí ele bota a imagem aí do documento, ó, certo? Bota a imagem do documento, bem lindo, né? Assinado aí pelo corregedor da época, o Coronel Jerônimo, certo? E aí ele traz tudo aí, certo? De acordozinho como é o modelo lá estabelecido no anexo 1, tá lá. E coloca aí, coloca como facultativa a assinatura, a hora e a data do recebimento do destinatário. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Em momento algum é colocado como facultativo isso aí, não. Né? O documento, o recebimento, né, o ciente do destinatário, ele deve constar, sim, no recebimento. Não é facultado, tá? Isso, mas não impede de responder a questão, não, tá? Isso aí é que é o problema, não impede de responder a questão. Designa como pessoa competente para expedir o memorando o corregedor ou o comandante-geral, né? Não é. Essa base aí, ela também, então essa assertiva também estaria errada. C. Adotam a numeração, seguindo a ordem natural dos números inteiros. E aí é onde, essa é o gabarito correto. E aí é onde está a grande questão, né? Às vezes a gente acha que, principalmente quem erra a questão, né? Eu nunca vi quem acerta querer anular a questão. Eu mesmo não quero anular a questão que eu acerto, né? Eu quero anular a questão que eu erro, né? Então, assim, se você consegue responder a questão, do que importa o modelo lá que teve expedido, né? Então, eu acho essa questão aqui, ela bastante capciosa, induzindo você ao erro. Por quê? Porque você vai olhar para o modelo do memorando que está diferente, mas o modelo está diferente, não impede, já deixo, não impede você de responder a questão, tá certo? Então, não se atenha a isso aí. Se você conseguiu responder a questão, tá certo? E tenho certeza que todos que estão aqui têm plena condição de responder questões desse nível para cima, tá? Não vá atrás de cabeça em chifre de cavalo, não, meu. Vai lá, chifre em cabeça de cavalo, não. Responde e gabarita a questão. Manda. Professor, esse protocolo só tem no requerimento mesmo, né? Protocolo.
Esse protocolo que ele fala aí no final. Estabelecer o registro do protocolo. Sim, tem lá no requerimento o item que você coloca, faz parte dos campos, né? Você se adiantou aí, porque isso aí eu vou falar na revisão, a diferença entre os modelos dos anexos, né? Por quê? Existem várias questões de seleções passadas que tratam dessa diferenciação entre os anexos, sabe? Entre os anexos. E essa pergunta que você faz aí é uma pergunta importante que você faz. Essa diferenciação dos anexos é importantíssima, não para a pergunta, mas para as assertivas que as bancas vêm colocando aí ao longo das seleções, elencando isso aí. E como eu falei, né? Misturando os documentos estabelecidos nas portarias, tá? Respondi. A gente vai trabalhar isso aí, a diferenciação um com o outro. Tem mais alguém aí com a mão levantada? Pode falar. Aí eu baixei agora. Ah, beleza. Tá certo? Então, uma questão bem capciosa, tá certo? E aí eu vou botar mais uma questão aqui para a gente encerrar. Eu achei que ia render menos a aula, mas semana que vem a gente tem mais um encontro e eu vou pedir 2 aulas para a gente trabalhar realmente as questões e esse modelo. E aí, na outra semana, eu vou trabalhar de forma exclusiva a diretriz de comando, tá certo? Deixa eu botar aqui a outra questão rapidinho, bem rápido. Só um minuto. Só um minuto que eu não estou conseguindo partilhar aqui a imagem. Deixa eu mudar a forma aqui. Só um minuto. Pronto, acho que agora vai. Eu creio que todos vocês já conhecem essa prova, né? Certamente vocês já conhecem, né? A prova da IBAD aí, e onde é colocado aqui para a gente um bicho. Eu escutei aí um bicho, por quê? Não tenha medo, não. Isso aqui não assusta ninguém, não. Então, a gente tem essa questão aqui, ó. Um memorando do Distrito Federal. Isso, a prova da IBAD aí, certo? Ó. E a gente tem esse modelo aqui, e ele dá onde foi pegar a fonte, e na bisurada a gente trabalhou uma questão mais ou menos desse estilo, porém com um documento nosso, né? E aí acabou gerando um monte de questão, né? E, na minha opinião, essa questão ela deveria estar nula,
Por isso que eu não vou debater ela agora, tá certo? Eu vou deixar ela lá no rol das questões, que está lá para causar exclusivamente a discórdia, entendeu? Entre vocês. E aí, quando vocês fizerem os questionamentos que amadurecerem o olhar sobre o conteúdo, aí a gente tem condição de debater, porque eu vou fomentar em vocês, né, o olhar crítico sobre a questão. Porém, vai aqui a dica da noite, né? Tá vendo essa questão? Ela, na sua opinião, lá na prova, você imagina, ela tem que ser nula. Mas o que é que você faz no gabarito? O que é que você faz? Alguém? Responde certo e passa errado pro gabarito, feito eu fiz. Não acredito, não. E perdeu a questão. Eu perdi a questão e perdi a vaga, né? Por Eita, essa rapaz, miserável aí. aí foi pau, vice nega. Aí é pau. Mas, Na verdade, o miserável fui eu, né? Que passei errado pro gabarito. não, mas assim, mas veja, se você acha que respondeu, responde e tenha certeza, porque não tem como você fazer diferente, não. Porque eu vejo pessoas que ficam com aquela ideia que a questão está errada e chuta. Não, essa aqui vai ser nula e chuta de todo jeito, meu amigo. Mire na que você tem certeza que está mais alinhada com o que a questão está pedindo e responda. E aí não cometa esse erro. Muita calma. Por isso, olha, que para encerrar aqui a aula da gente, eu vou dizer a você: seleção requer estratégia. Deixe, vá com seu tempo cronometradozinho. Quanto tempo você vai. Não, é muito comum, acontece. Isso aí você está tomado ali por muita emoção ali, cara. Eu sou um exemplo de que eu posso falar o quanto uma aprovação numa seleção, seja para sargento, seja de sargento para o CHO, representa na vida de cada um, tá certo? Eu tenho aqui pessoas do meu convívio que em 2010 eu dizia: você está fazendo uma seleção, não é para sargento, você está fazendo uma seleção para oficial, tá? E hoje eu vejo aqui, desde a seleção passada, pessoas concorrendo a esta vaga e perdendo simplesmente porque foi tomado por uma emoção, tá? E aí acabou acontecendo essa questão. Eu compreendo perfeitamente, não quem sou eu para julgar, mas monte a estratégia. Seu cantinho do estudo, que está lá separado, amigo, olha, o cantinho do estudo, tenha bem desenhado lá no seu cantinho do estudo a sua estratégia de prova. São 4 horas de prova, eu vou ter tanto tempo para cada questão, eu vou me dedicar às questões assim, assado, aqui e ali, e vou deixar tanto tempo para transcrever o gabarito. É assim que se faz. Monte uma estratégia. Não é simplesmente banda voou, não. Chegou lá, eu estudei. Olhem, existe com 35 minutos. Não, homem, que é isso? Ah, meu Deus do céu. É para ter calma, homem. Para que isso? Que isso? Você tem todo o tempo do mundo depois. Então, veja, é aquela coisa, aquele ditado que diz, né? Tem um memezinho, um ditadozinho que diz, né? Não existe o número de pessoas inteligentes fracassadas é enorme, certo? Então, tenha estratégia, seja disciplinado, e com certeza, dessa vez, você não vai cometer o mesmo erro, tá bom? Então, eu vou deixar essa daqui para a gente comentar nas discórdias, tá certo? Porque a gente precisa amadurecer de forma, agora, estratégica. A parte de conteúdo geral terminou, tem só essa outra parte, a gente vai resolver. E agora a gente vai falar de estratégia, que eu posso falar da estratégia para resolver a prova do que eu ministro aqui o conteúdo, que é redação oficial. E aí eu vou dar mais umas dicasinhas aí para você não perder tempo com esse tipo de questão. Até hoje, todas as questões que eu vi, vocês vão ver isso, é a chamada 50-50, né? Você mata duas absurdas e fica com duas lá, 50% para você responder a questão, e você ganha tempo para resolver as demais questões de legislação, que tem umas questões que realmente precisa você estar bem concentrado,
e ter mais tempo para responder essas questões. Deixo aberto aí para alguém que tem mais um apontamento, mais alguma pergunta. Não? Então, pessoal, muito obrigado, tá certo, por mais uma vez estarem aqui comigo, tá? Eu, de coração, realmente, eu fico muito feliz de ver pessoas compromissadas, interessadas em galgar uma posição melhor dentro da instituição, porque isso representa uma mudança na vida da sua família, não é só na sua pessoalidade, vai mudar a qualidade de vida da sua família como um todo. Acreditem que vai dar certo, vocês já estão para lá da metade do caminho, porque estão aqui, e eu torço que o sucesso seja uma constante para todos vocês. O meu boa noite, continuem firmes, e até a próxima, meu irmão. Até mais, um abraço.